Nós temos intenção, os caras vêm de fora do Brasil, chegam na associação comercial e falam assim, olha, nós queríamos trazer o nosso escritório para cá. Como que é a cidade? O que que a cidade oferece? O que que vocês têm aqui? Porque eu, estando à frente da associação comercial, a gente representa toda a sociedade empresarial de Londrina, não só os associados. Sejam bem-vindos em mais um Voz da Experiência, nesse Papo de Legado. E aqui eu recebo dois amigos que estão aqui, a Vera Antunes e também o Sérgio Osório. A Vera que é empresária, também presidente da CIO, investidora. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua gentileza. E o Sérgio Osório, consultor do Sebrae, há muitos anos, já foi gerente e hoje coordena várias atividades aqui no Sebrae. E a gente vai estar conversando em duas etapas. A primeira é saber como é que a Vera empreendeu, né? O Sérgio como é que cuida ali dos empresários que tem aqui buscado o Sebrae. E depois a gente vai também falar um pouquinho, Vera e Sérgio, das atividades mais amplas, né? Como é que a gente faz os trabalhos dentro de associações, né? Como a CIO, investidores e também o Sérgio. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Marcos, pelo convite. É um prazer estar aqui. E esse é um assunto que eu gosto de falar. A experiência, né, que sirva de lição para outras pessoas, né? Então, muito obrigada pelo convite mesmo. Amém. Obrigado você também. Obrigado, Marcos. É um espaço que a gente pode trocar ideias aqui, né? Vamos lá. Eu acho que sempre é muito proveitoso isso. Prazer estar aqui. Obrigado. Então, a gente vai já começar sabendo, Vera, conta para nós como é que foi, né, montar a Central Olímpica, como é que foi os desafios de montar uma empresa desde o seu início. Marcos, na verdade, eu penso que para você empreender aqui, né, primeiro a gente tem que ter coragem. No Brasil é assim, sempre foi e sempre será. Né? Quando eu comecei a empreender, eu tinha uns 30 anos, eu tenho 60 hoje, então 30 anos que eu empreendo, mais de 30, uns 35 anos. E assim, sempre é desafiador, mas também é algo que sempre me nutriu. O desafio, porque eu joguei vôlei muito tempo, eu vim para Londrina para jogar vôlei. Então, desafio, luta, equipe, time, ir para cima, vencer, né, aquilo que você não consegue, né, as tuas falhas. Então, tudo isso serviu para, eu falo que para minha carreira nas empresas. Sim. Então, hoje eu tenho uma empresa com quase 2.000 colaboradores. Essa empresa eu iniciei nos anos 90, em 1997. Eu iniciei com 11 colaboradores. À época, eu jogava vôlei com a esposa de um amigo meu. E ele falou assim, por que você não abre uma empresa de terceirização? Eu falei, o que é isso? Eu não tinha nem noção, né? Aí ele me explicou, a terceirização você presta serviço para as empresas, você vai lá, limpa, portaria, jardinagem, você administra e você cuida. Falou, olha, interessante. Então, aí eu fui atrás e quando eu comecei, a gente não tem essa experiência, essa expertise na atividade. Eu não tinha, de verdade, eu não tinha. Mas também eu fui atrás, né? Porque se você não sabe alguma coisa, você tem uma oportunidade, eu sempre falo, cavalo encilhado a gente não pode perder de subir nele e fazer a cavalgada, né? Então eu falei assim, opa, é uma oportunidade. Eu já tinha franquia de escola de informática, eu falei, opa, é uma outra oportunidade. Eu sempre fui assim, eu já tive outras oportunidades que não deram certo. Tá? Então, mas o que deu certo a gente tem que falar, o que não deu certo também a gente tem que falar. Também busca o aprendizado. Porque quando você conversa, quando você fala com os jovens, quando os jovens procuram empreender, a gente também fala para eles que eles vão falhar. Então, assim, eu comecei a minha história, isso nessa empresa que das empresas que eu abri e fechei, foi a que deu mais certo. Então, como ela deu mais certo, eu investi nela. Então, desde 11 colaboradores até chegar a quase 2.000 e com possibilidade de chegar muito mais, então, assim, foi um longo caminho. Não é fácil. Uma mulher empreendedora há 20 e tantos anos atrás, né, praticamente sozinha na lida, eu não tinha sócios. Depois que a minha sócia iniciou comigo em 2000 e foi comigo até 2022, aí eu comprei a parte dela, hoje eu tenho 100% da empresa. Então, é um caminho árduo, mas é um caminho muito prazeroso também, porque cada dia que passa é um desafio. Sim. E quando eu comecei,
a minha empresa, essa empresa que eu tenho, a Central Limp, eu olhava para as outras maiores do meu segmento e eu olhava assim, eu falava assim, nossa, mas aquela empresa tem 400 colaboradores, meu Deus, que loucura, né? E eu vou me preparar para os 50, aí eu cheguei nos 50, agora eu vou me preparar para quando eu tiver 100, aí eu cheguei nos 100, e assim sucessivamente. Eu fui olhando para as maiores, como elas faziam, fui me aperfeiçoando, fui melhorando e hoje a gente chega a quase 2.000. Então, assim, não é uma trajetória fácil, mas a gente tem que ter, eu falo que tem que ter coragem. É pegar o cavalo mesmo e cavalgar mesmo, que você não saiba cavalgar. Mas com o aprendizado, hoje, se eu tivesse Sebrae à época, se eu tivesse mentores à época, como a maioria das startups e empresas tem hoje, seria diferente. A gente vai desbravando mesmo, sabe? A gente vai desbravando. Mas é muito bom. Então, é o legado que a gente deixa. E esse legado a gente procura passar para as outras gerações. Eu faço isso na minha empresa. Eu falo, gente, esse é uma história. E você pode seguir essa história ou não. Você pode empreender ou não. Mas eu incentivo todos na minha empresa a empreender. Todos. Eu falo que eu quero que eles deixem de pensar como CLT e pensem como empreendedores. Então, isso é algo que está em mim, de sempre querer empreender. Muito bem. Marcos, é interessante, né? Até eu acho que na fala da Vera, eu acho muito interessante a questão do esporte, Vera, os valores que ele traz para que você possa empreender. Tem uma série de coisas que você aprende durante essa caminhada lá no esporte que você traz para essa questão de ser empresarial. Disciplina, que você tem que planejar, que você tem que treinar, tem que buscar realmente atingir todos esses objetivos, que vai triunfar muitas vezes, outras às vezes vai se frustrar e tem que lidar com tudo isso. Então, eu acho que o esporte é uma grande escola, Marcos, para que a gente possa, né, levar para a vida, principalmente como empreendedor, eu acho que faz muita diferença. Eu falo também, Marcos, eu falo assim, você vai empreender, mas faça atividade física, se dedique à atividade física. Eu falo sempre, a atividade física, eu nunca parei de fazer atividade física, eu acho que desde quando eu nasci brincava na rua, né? Brincava de bete, de carrinho de rolimã, e aí quando eu comecei a praticar o esporte, eu nunca mais parei. Então, claro que nas devidas proporções, a idade, você vai mudando de esporte, né? Vai. mas eu falo que a gente precisa fazer uma atividade física, você precisa interagir, né? São algumas coisas que eu sempre deixo para as pessoas. Faça atividade física, tenha uma vida espiritual legal. Eu acho que assim, não tem como você ter um negócio, ter uma família, se você não tiver Deus também, sabe? Se você não buscar, eu não estou falando de religião, eu estou falando de algo que você acredite, algo ser superior, que você acredite. Eu creio. Então, assim, eu tenho meu tempo de oração, eu tenho meu tempo de momento com Deus, eu tenho meu momento de atividade física, e com toda essa correria, a gente tem que achar tempo para fazer tudo isso. Então, isso é muito importante. E realmente, o esporte, ele traz bastante aprendizado para a vida corporativa. E você tem que, né, você é um ser humano integral cuida do corpo, da mente e da alma. Então, nesse sentido, né, Vera, a gente tem que estar sempre atento, porque você não é só empresária, né? Não é só uma pessoa física e tal, você é um todo que Deus colocou nesse mundo e nós temos que estar, né, bem para enfrentar tudo que Ele nos põe aí. É isso aí. Ô Sérgio, e puxando ainda, dando essa continuidade, né, que tem que ter coragem para empreender, né? A Vera destacou aqui, poxa, se ela tivesse sabido do Sebrae lá em 97, né, por ali, né, conhecido também ter entidades que pudessem, mentores, como é que é isso, Sérgio? Você que trabalhou, estou na dúvida, 30 anos, Sérgio? 31, já pensou 31 no Sebrae. 31 tem gente anos que tem de idade aí, tal. Nosso operador aqui, a gente tem de Sebrae, mas é isso. De Sebrae, ou seja, como é que você percebe enquanto, assim, no 1 a 1, né? Assim, aí eu tô conversando com a empresária Vera. O que será que, de repente, vem as principais dúvidas? Ou o que você, à época lá, ou hoje, o que veio de mudança daquela época para cá, que o empresário precisa? Eu tô a fim de empreender. O que você foi observando nesses mais de 30 anos? A gente sempre se deparou com pessoas que têm sonhos, mas às vezes não estão preparadas para levar à frente esse sonho. Às vezes
descarregam, né, um valor que recebeu, às vezes de um fundo de garantia ou uma herança ou alguma coisa, às vezes colocam numa empresa sem preparo algum, sem verificar, né, de perto todos os desafios que tem pela frente. Então até hoje nos deparamos, em menor escala hoje. Hoje a gente tem aí pessoas que vêm um pouco mais preparadas do que 30 anos atrás. Até porque nós temos vários órgãos hoje que dão apoio, as pessoas buscam mais capacitar e tal, mas ainda encontramos isso. E a gente sabe que empreender realmente não é fácil o dia a dia, porque de repente você entra num mercado que você, de certa forma, nada de braçada, é um dos primeiros negócios daquele setor, daqui a pouco vem alguém similar à sua empresa e já busca os seus clientes e tal. Então, o dia a dia de um empresário é muito dinâmico, né? O mercado é dinâmico. Então é importante que as pessoas se preparem, estejam atentas, preparadas para as mudanças. Então a Vera está há 30 anos, eu tenho certeza que ela mudou muito enquanto empresária nesses 30 anos. Não é a mesma Vera, né, de 30 anos atrás. Por quê? Porque realmente o mercado exigiu isso dela. E parabéns a ela, porque não é fácil, né? Nós temos aí uma grande incidência de empresas que fecham aí com 2 anos, com 5 anos, imagina com 30, né? São poucos aí, né? Nós temos as empresas que duram, né? Justamente tem uma série de segredos aí que ela, como empreendedora, foi tateando e com certeza, né, isso serviu para ela estar aí no mercado até hoje. Mas o sucesso do passado não garante o futuro. Então a Vera tem que estar atenta o tempo todo e buscando formas aí realmente de permanecer nesse mercado. Será que a gente consegue, talvez, assim, eu acredito muito, a Vera puxou um assunto que para mim é muito valioso, que é, além da coragem, é uma espiritualidade, ou seja, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, com uma força assim de determinação. Sérgio, Vera, vocês acreditam que um empreendedor, ele obteve sucesso, é um mix do, assim, eu não sei direito, que a Vera falou assim, ó, eu não sei direito, eu sou jogador de vôlei, o que é esse negócio de terceirização? Poxa, então ela não tinha uma capacidade, mas tinha um desejo real, esse é o ponto, de eu quero. Então, esse aqui é o que eu quero discutir com vocês. Assim, esse aqui é um comportamento empreendedor de que coragem eu quero. E o outro é assim, as habilidades. Então eu vou me capacitar, vou treinar, eu não sei contabilidade direito, então, poxa, eu preciso aprender. Vocês acham que, Sérgio, aí que teve também várias experiências aí, vocês acham que isso, o quanto que um vale mais, vale menos, ou um mix? O que vocês acham disso? Olha, eu penso que todo mundo tem um talento, tá, Marcos? Todo mundo nasce com talento e a gente tem que entender qual é esse talento. Porque eu, antes de estar nessa empresa, eu tive outras empresas. Então, assim, eu falo que talento e um pouquinho de legado dos pais. Como é minha empresa de limpeza, a minha mãe, ela criou todos os filhos muito na limpeza, muito na neura da limpeza. Então a gente passava escovão na casa, a gente tinha tudo muito limpinho, a gente não podia nem estar com a orelha suja, o umbigo sujo quando ia tomar banho. Você nem terminou de comer, já está limpando. Calma, deixa eu terminar de comer. A mesa já tira a mesa. Então, assim, isso vem da educação de casa. É isso que eu falo que é muito dos pais. Tá, tudo bem, o cara não tem pai, não tem mãe. Tá, ok, tudo bem, mas ele tem uma referência. Então a gente precisa de uma referência. Então, no mundo corporativo, como o meu pai era um homem caminhoneiro, a minha mãe dona de casa, então a minha referência foi em outras pessoas, assim, para eu me espelhar e falar assim, puxa, eu gostaria de ser como aquela pessoa ou de fazer como aquela pessoa. Você buscou ter um espelho, então, exatamente, né? Uma referência. Uma referência, espelho em outras pessoas de sucesso, porque eu queria... Porque se eu não tiver ambição, eu não vou chegar lá. Eu preciso também da ambição, da boa ambição. Sim. Né? Sim. De uma ambição saudável. Uma coisa é ambição, outra coisa é ganância, né? Ganância, Então, assim, você teve uma ambição perfeita, a ganância que daí já é o extrapola, Então, né? eu falo que, assim, olhando para os meus pais, eles foram aqueles que me direcionaram para fazer a coisa certa. Né? Então, fazer tudo certinho, dentro da lei, com clareza, com transparência, com educação, com respeito. Então, eu não gosto nem de discutir alto em mesa, nunca gostei. Eu não gosto de discussão alta, bater em mesa, não é meu. Porque a gente pode tudo resolver na democracia, no diálogo, na conversa. Então, por isso que eu falo que é legado, né? Tem até
É um livro do Augusto Cury que eu gosto muito, que os pais, né, eles formam sucessores e não herdeiros, né? Os pais, assim, inteligentes, eles formam sucessores e não herdeiros. Então, a gente falando um pouquinho de sucessão e essa coisa de empresa e tal, eu quero deixar a minha empresa para quem for assumir, mas que tenha aquela gosto por isso, que tenha o amor pela empresa. Sim. E não só a questão de ganho, não é herança, é uma sucessão, você vai dar continuidade no negócio. Então, por quê? Porque a gente vê, quando você constrói algo, você quer que aquilo seja perene. Então, isso é uma construção e isso é da maneira que a gente está fazendo. Sim. Certo. Marcos, nós estávamos falando aqui de Deus, né, das crenças e tal. Eu uma vez fui fazer uma oficina ali no movimento de Schoenstatt, ali no Mãe de Deus, e ali eles têm uma oficina chamada Ideal Pessoal, que é para verificar assim, por que Deus te colocou nesse mundo? E você tem ali ao final desse exercício isso. E para mim ficou muita questão, eu vim a esse mundo não a passeio, para servir. Servir. E aí começo a ver o meu nome, Sérgio, tem a ver com servo, servidor e tal. E vim trabalhar no Sebrae, que é o Serviço de Apoio à Pequena Empresa. Então, aqui não existem coincidências, né? São providências, né? É verdade. Então, é isso. Eu me identifico muito com essa questão de servir a minha família, servir a comunidade, os empresários. Então, é isso. Eu descobri a minha razão de estar aqui. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, né, procurem isso. Não é para que Deus te colocou nesse mundo aqui. Você tem virtudes que com certeza vão servir, vão atender aí, né, as pessoas, e uma soma, esse né? mundo. Você tá para servir, outro tá para fazer outro trabalho, o trabalho que a gente vê, vira uma comunidade que todo mundo se complementa, se completa e vira coisa boa, né? O serviço que o Sérgio está falando é o que as cooperativas fazem, que as associações fazem, as fundações. E é bem isso, Sérgio. Sim. Quando a gente pensa no cara que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir, se a gente seguir o exemplo do cara que veio no mundo para servir, e se a gente também usar isso também e buscar nas pessoas, a dona Luísa do Magazine Luiza um dia ela falou pra gente, ela falou, eu contrato pelo servir, a pessoa não precisa nem saber vender, eu ensino ela a vender. Hoje eu falei pro meu irmão na hora do almoço, ele tá abrindo uma empresa, eu falei pra ele assim, procure alguém que sirva as pessoas, converse com essa pessoa e pergunte o que ela faz, né? O que ela faz na hora de folga dela, porque é o serviço, porque uma pessoa que serve, primeiro ela serve, depois ela aprende de que maneira servir. Porque tá dentro, né? Então eu não preciso treinar, porque já vem espontâneo, né? Já é espontâneo servir. E eu vejo, né, Vera, as empresas que se destacam, elas têm uma gestão baseada em valores. Exatamente. Então, isso é muito nobre, né? E elas realmente, essas empresas, são essas que estão aí no mercado porque tem algo diferente aí, que é isso que nós estamos falando, né? Os valores, dentre eles, Deus está nesse meio aí também. Exatamente. E aí, então... Vamos pegar até o seguinte, que bom você falou que teve com o teu irmão. O que você, assim, arredondou com ele no sentido assim, meu irmão, se tem para mim falar algumas coisas, você falou que de servir, mas tem mais alguns segredos, assim, que você gostaria de compartilhar? Não vou dizer segredo, mas que você possa compartilhar. Não existe segredo, assim. Não, a gente compartilha que você, tudo. É isso, que você possa compartilhar para nós, assim... Que coisas que são importantes, daí o Sérgio também complementa, que são relevantes. Você está bem numa empresa, o que você tem que cuidar, o que você tem que precaver, o que você tem que ter essa coragem? Como é que é isso, Vera? Olha, o bem mais precioso dentro de uma organização são as pessoas, claro. Então, primeiro a gente cuida de dentro de casa. Tá. Depois é o cliente, porque é ele que te sustenta. Então, primeiro eu formo o meu time. Primeiro, eu cuido da minha casa, eu deixo a minha casa bonita para receber visita. Tá. Então, assim, eu dei as dicas e eu dei para o meu outro irmão também. Eu ajudo tantas, a gente é da gente, né? Contribuir para que as empresas se deem bem. Fala, estou abrindo a empresa, que tal? O que você acha disso? Faça assim, assim, assado. Então, o primeiro é servir, né? O segundo é cuidar do ativo que você tem, que são as pessoas que estão dentro da tua empresa. É proporcionar a eles a possibilidade de melhoria dentro de subir de cargo, né, cargos e salários que você implante dentro da empresa, dentro da RH.
cuidar dos teus clientes, oferecer o melhor para o teu cliente. O teu cliente ele tem que ter tapete vermelho quando ele chega no teu estabelecimento. A gente tem que tomar um cuidado imenso para com o cliente. O nosso corpo fala, as nossas ações falam, as reações, o nosso Instagram fala, o nosso Facebook, o nosso LinkedIn. Então, tudo isso a gente tem, tudo isso é um aparato que a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa imagem está diante das pessoas. É contínuo, né, Vera? Se uma pessoa fala assim, não, durante o trabalho eu sou uma pessoa e fora outra, fala assim, não deu muito certo isso aí. Você continua sendo o Sérgio 24 horas por dia, marido, pai, trabalhador, profissional, né? O Sérgio, Vera, a Vera, mesma o coisa, Marcos, a exatamente. gente tem que ser o que é na igreja, a gente tem que ser no dia a dia, tá, meu caro? Porque senão nós seremos impostores. Então, para eu não ser uma impostora de mim mesma, né? Eu tenho que ser a Vera de dentro da igreja, de dentro da associação comercial, dentro da minha empresa. As pessoas vão me ver igual em toda e qualquer situação. Isso, eu concordo com isso também. Ô Vera, daí nisso você acredita então que, fazendo um resumo, tudo isso que você destacou, mas será que daí a questão de processos tem que ser bem cuidado? Perfeitamente. Porque eu percebo muito assim, o empresário vem, mas daí tá muito na questão dele, tá, mas agora você tem mais um funcionário, mais 2, mais 3, né? Então, igual o Sérgio tem uma linha de pensamento e de repente vem outra pessoa e se você não tem um processo bem delineado, isso vai dar chabu em algum lugar. Quando você começa a crescer, que nem você pensou, o Sérgio também, com o Sebrae, com outros. Então, eu acredito muito pessoas e processos, né? É isso aí, a gente tem. E não tem como você dar sequência no teu negócio, na empresa, se você não tiver processo. Imagina eu contratar, às vezes eu pego o contrato que eu tenho que contratar 100 pessoas. Imagina, começar cada um limpando de um jeito. Então assim, mas se eu não tiver processo, meu pessoal lá do DP ou do RH vão ficar batendo cabeça. Não, como a gente tem os processos, então aqui, passa por aqui, depois passa pelo outro, até chegar na contratação, na efetivação, até chegar lá no treinamento, até na implantação do serviço lá na frente. Então, isso é fundamental. Não é para você começar, eu vou fazer um negócio agora, eu vou vender caneca agora. Pá, vem cá, vamos fazer um plano aqui no Sebrae. Né? Vamos fazer um canvas, vamos fazer no mínimo um planinho de negócios. Então, como é que você quer vender caneca? Para quem que você quer vender caneca? Onde você vai vender? Quais os canais que você vai usar para vender caneca? Então, tem tudo isso, sabe? Então, tem que ter esses processos. Eu não fiz isso lá atrás, tá? Não. Quando eu comecei, eu não comecei com tudo isso, não. Eu estava começando, eu bati cabeça. Exato, imagina. Eu bati cabeça. Então, quando a gente... Depois, aí sim, daí começa a falar, poxa, mas tem que ser assim, tem que fazer assado. Então você vai implantando, mas no começo não é fácil. Quero concordar com vocês aí, mas assim, além de tudo isso, né, depois de alguns anos aí com empresários e tal, né, mas assim, nós temos que saber, o meu negócio vende, ele tem diferenciais, além disso que vocês falaram. Pessoas e processos também são importantíssimos, né? Mas por trás de tudo eu tenho algo que realmente o mercado quer, né? Porque às vezes a pessoa está preciso resolver alguma coisa, né? Então eu preciso estar vindo com uma solução, né, com dores, né? Suprindo dores que estão aí. Não vou colocar mais um cafezinho, sendo que todo mundo tem café. Tem dúvida. A partir do momento que o meu negócio vem, então vamos adequar, né? Vamos contratar as pessoas certas, os processos corretos. Eu vejo aí, me deparo também com muitos engenheiros se dando bem como empresários, porque são neuróticos com processos, eles são talhados, é uma profissão talhada para isso, então por isso que muitos deles se dão bem, né? E quem não tem muito, eu não sei, essa coisa de processo, putz, vai ter problemas, porque esse é o dia a dia, esse é o mão na massa, né? Que você tem aí na empresa todos os dias, lidar com pessoas também, então tudo isso, esse mix, né? Eu acho que são aí detalhes que fazem toda a diferença. Claro que nós podemos passar tarde aqui falando, né, de questões que envolvem a gestão de empresas, mas essas questões são ingredientes bem importantes. Até porque depois que você começa a respirar, né, já não é tão fácil as coisas nesse mundo, né? Não, depois que você sai da barriga da mamãe, já não... Fala, até ali dentro tava tão gostoso, né? Tava tudo certo, né? Agora depois, meu Deus do céu. Agora apesar que ninguém falou que ia ser fácil, né? Assim, depois que você tá aqui... Tem gente que pega a Bíblia lá para dar uma olhada, mas não tem nenhum lugar. Fala, sua vida vai ser tranquila e tal. É isso aí, vamos lá. Então, beleza. Então, nós estamos falando aqui da parte empresarial, né? Beleza. E vamos também partir agora para uma questão, né, que todos nós
eu também me enquadro na questão associativa, né? Então, já fui o presidente do APL, o primeiro presidente lá em 2006. Então, a gente gosta, né, nós três aqui, da questão associativa. A Vera, presidente da CIL agora, também faz parte de uma investidora. O Sérgio, além dessa questão empresarial, né, um a um que vem conversar, né? Mas o Sérgio também tem outras atividades que coordena ambientes, muitos grupos aí que nós trabalhamos, exato. E aí vai. Então, como é que a gente pode, então, agora perceber, então, o empresário, ele, além dele estar um a um, né? O que a gente pode pensar em termos associativos? O que o empresário precisa ter, precisa investigar, precisa trabalhar e o que, de repente, ele pode buscar, o seu sindicato, a sua associação, o quanto que isso é importante, né? Então, Vera, o quanto que é importante estar lá à frente da CIL, o que isso representa, o quanto que ela tem esse magnetismo assim de estar lá na CIL. E Sérgio, também que você cuida além de Londrina, a região toda aí, né, Sérgio? Como que isso representa um desenvolvimento para o município que naturalmente faz a prosperidade? Como é que a gente pode prosperar melhor? Olha, eu falo que toda empresa que se instale no município, ela deveria buscar as coordenadorias de desenvolvimento. Nós temos a CODEL em Londrina, a Associação Comercial. A gente recebe muita gente. Olha, nós temos intenção, os caras vêm de fora do Brasil, chegam na Associação Comercial e falam assim, olha, nós queríamos trazer o nosso escritório para cá. Como que é a cidade? O que a cidade oferece? O que vocês têm aqui? Porque eu, estando à frente da Associação Comercial, a gente representa toda a sociedade empresarial de Londrina, não só os associados. A gente representa todos os empresários da cidade de Londrina. Então, quando eles vêm para cá, a gente tem que falar dos bons números de Londrina. Claro que a gente precisa melhorar muita coisa em Londrina, claro, mas a gente tem que falar, em primeiro lugar, é uma cidade segura, uma das mais seguras do Paraná, acho que está em primeiro lugar de mais segurança, um ambiente bom para a escola dos filhos, é uma cidade agradável para se viver, é um clima maravilhoso, é um céu azul, nós estamos nos trópicos, então nós temos uma cidade maravilhosa e tem um bom ambiente para negócios na cidade de Londrina. Então, a CIL é uma acolhedora disso. A CIL tem o EducaCIL. A gente é um movimento que a gente faz de ensinar o empresário, aquele que está começando, que a maioria dos nossos associados ali são micro e pequenos empresários, assim como o Sebrae também atende. Então, de dar esse suporte para o micro e pequeno empreendedor. Então, essa é a função da CIL, de acolhimento, de estar envolvida no progresso da região. Hoje de manhã nós temos a cada mês uma reunião de infraestrutura dentro da Associação Comercial, onde todas as entidades, mais o governo, mais o prefeito, a gente discute melhorias para a cidade de Londrina. Então, hoje se discutiu a questão do aeroporto, então se discute o terminal intermunicipal, PR 445, as melhorias para o nosso município. Então, a associação ela se envolve nisso. Então, esse é o nosso papel como institucional, como instituição, né? E de colaborar e corroborar com as entidades. O Sebrae é parceiro da CIL. O Sebrae, aliás, é parceiro, né, de todas as entidades. Né? De todo mundo. Entidades empresariais. O nosso Sebrae é um dos melhores do Brasil, né, Sérgio? Um dos melhores, tem referência aqui de um dos melhores do Brasil. Então, a gente tem que aproveitar. Então, o empresário, ele vem para cá, ele tem um Sebrae forte, ele tem uma associação comercial forte, ele tem uma CODEL forte, então ele tem toda uma estruturação forte para ele estar aqui. Então, Londrina é uma cidade apaixonante. O aeroporto agora, o ILS, que se Deus quiser também no final do ano ok. Então, o ILS, um aeroporto também pujante, com mais voos, a gente está tentando de tudo, atrair pessoas para cá, para fazer negócio, atrair para turismo. Então, tudo isso a gente faz como associação comercial. E fora as parcerias que a gente faz lá na associação para o associado, para benefício do associado, são muitas. Então, a gente vai ficar muito tempo conversando, então só para... Perfeito, Sérgio. Para correr Ô, Marcos, existe um ditado aí que juntos nós somos fortes, e isso é real, né? Porque nós olhamos aí para cidades que não têm essas associações, normalmente, né?
ter uma associação comercial, Sim. pelo menos, mas essas cidades que não têm isso, elas são assim economicamente mais fracas. Por quê? Porque falta realmente o pensar coletivo Sim. e tal, porque o QI coletivo é muito maior que o QI individual. E as pessoas, quando estão juntas, elas vão resolver os seus problemas, vão buscar suas soluções e tal. Então, isso é fato. Tá? Londrina, nós temos muitos grupos aqui desde 2005, quando surgiu o Fórum Desenvolve Londrina, e o Fórum já surgiu porque assim, nós estamos muito isolados, vamos conversar mais, vamos trocar mais ideias e tal. Desde lá, nós temos hoje uma série de governanças. Tem dia que você tem 2, 3 reuniões aí de governanças, e é claro, governança para resolver problemas, né? Que nós Para temos discutir, para para resolver, discutir, para ir o atrás. que nós podemos melhorar. Tem essa oportunidade, vamos pegar. Então, isso fez com que Londrina realmente evoluísse muito, aí, principalmente nas questões econômicas. Poderia estar melhor. Sempre podemos estar melhor, mas se nós não tivéssemos esses grupos, nós estaríamos lá atrás. Eu acho que não existe país no mundo que o cara fala assim, não, estamos tudo tranquilo, não existe, nem país, nem bairro, nem rua. Então, e hoje, então, se você for verificar aí os lugares mais desenvolvidos do mundo, existe esse capital social. Perfeito. E é isso que nós temos aqui em Londrina. As pessoas se impressionam quando vêm para cá. Vêm para cá às vezes para ver isso. Nossa, como é que vocês conseguem se reunir aí em tantas governanças e mobilizar tanta gente e tal? Então isso é uma virtude que nós temos e isso faz toda a diferença. Mas quem não tem, realmente você pode olhar, está com problemas economicamente, né, assim, inferior a muitos outros que realmente fazem a tarefa de casa nesse sentido. Isso é um destaque. Eu sempre comento com os meus filhos também. Eu falei assim, a gente tem que fazer que 1 mais 1 dá 3. Porque sozinho você é só 1. Se com 2 dá 2, 2 já é só vamos dizer assim, é o simples, mas no momento em que 1 mais 1 deu 3, putz, e que de fato, né, essa energia, né, 2 pessoas estão querendo o mesmo propósito, por isso que de repente uma sociedade muito bem, você vai perceber que ela vai crescer muito mais do que um só sozinho, porque justamente existe essa energia que canaliza para um único propósito, para um único objetivo, e isso é muito gratificante. E aquela equação do capital, né, social, né, Marcos? Nós temos uma identidade que nos une, né, seja a cidade, uma associação e tal. Aí nós passamos a interagir. Com essa interação há uma relação de confiança, um confiando no outro, a cooperação, onde a cooperação, a prosperidade. Então isso é um círculo virtuoso aí que faz acontecer mesmo. Que daí é importante, né, pessoas de outras cidades, empresários que desejam ou realmente buscar isso. Como é que está a minha associação comercial aqui na cidade? Como é que tá? Vou buscar o Sebrae aqui na minha cidade ou na minha região. Né? Como é que tá? Eu vou montar uma indústria, um comércio, um serviço. O que tem dos meus pares aqui, né? Será que tem uma associação também, um sindicato patronal? Como é que tá isso? Porque sempre vai encontrar uma fonte de financiamento que de repente você não sabia existe. Exatamente. Ou um treinamento diferenciado empresarial para os funcionários, né? Eu acho que isso aí é uma política coisa pública que pode, né, te atender. Então, Marco, mesmo que você seja um empresário individualista, assim, mas saiba que você vai precisar estar com pares. Por quê? Porque muitos problemas não se resolvem sozinho. Você precisa de mais gente. Então, uma associação, se filie, busque, porque realmente vai mudar o seu dia a dia como empresário, porque ela vai te representar, ela vai te capacitar, ela vai transformar a sua empresa. Nós, hoje, a Associação Comercial, a CIL, ela está de 2.600 associações nacionais do Brasil, de cidades, ela está entre as 50 maiores e mais relevantes. Então, Então, a CIL está entre as 50, tanto que nós estamos lá no grupo gestor da Associação, da Federação, né, Brasileira das Associações Comerciais. Então, isso é bem relevante, isso é muito relevante. Então, por isso que isso fortalece o poder público, fortalece as entidades, as empresas. Então, a Associação Comercial ela está aí justamente para isso, né, Sérgio? Para contribuir para o desenvolvimento das cidades. E a CIL, principalmente. A história da CIL se confunde com a cidade de Londrina, né, Vera? Exatamente. Eu acho que não existe Londrina sem a CIL e todos os movimentos que ela puxou. 2 anos e meio depois. Então, realmente, vocês fazem a diferença, já fizeram e continuam fazendo, porque realmente o associativismo
as causas da cidade vocês tomam como de vocês e fazem realmente, né? Isso acontece também com algumas outras, né? Curitiba também tem uma grande virtude ACP e assim com outras, né? A Vera lá de Maringá, eu sou Maringá, de Francisco Francisco Beltrão, Beltrão, também é conheci pujante, lá, Pato Branco, né? conheci a Associação Comercial de lá, Isso, parabéns, bem é sempre legal, é verdade. isso a gente Por percebe, trás né? disso tudo Tem tem sempre uma um- entidade Tem uma associativa. entidade. Tá. E o que a gente pode pensar, então, assim, de algumas histórias aí de vocês? Então, pegar alguma coisa, pode ser da CIL, pode ser também da parte de investimento, Sérgio, algum desse desenvolvimento territorial. O que vocês podem pegar de exemplos que, puxa, isso aqui a pessoa fez isso, nós cuidamos desse empresário, olha, e prosperou. Sérgio também, de repente, seja Londrina, Ibiporã, Cambé, Rolândia, Sim, enfim, qual cidade aqui na região nossa. Um êxito e, de repente, putz, aqui, ó, se ele tivesse feito... Tudo bem, né? Depois de engenheiro de obra pronta é mais fácil falar. Mas, de repente, até é bom a gente dar uma mencionada nisso para que outros empresários falem, putz, eu tenho que dar uma observada melhor nisso. Então, um êxito e uma coisa que, poxa, isso aqui deu problema talvez por causa disso. Se é que dá para... Vamos pensar um pouco assim. A gente não vai falar nomes, né? Nome Claro, das empresas, claro. assim, né? Não convém, mas assim, eu já tive assim, mentorias que eu cheguei para o mentorado, olhando a empresa dele, olhando como ele estava trabalhando, vendo o potencial dele. E eu falei assim, por que é que você trabalha assim? Por que é que você faz isso? Não, porque eu vou pagar menos imposto se eu fizer assim. E se você fizesse assado? Se você transformasse a sua empresa numa empresa maior, de lucro real presumido, juntar todas essas empresas, você teria mais crédito de negócio, a tua empresa valeria mais. Eu deixei caraminholas na cabeça dele. Aí ele falou assim, você é minha mentora até hoje. Então ele mudou a mente dele, ele prosperou a empresa dele do que era, a empresa dele hoje está muito, muito, muito bem. Então assim, foi só de você mudar a mente das pessoas, sabe? Foi nesse caso, foi o que aconteceu. Um outro caso também... Mas você acredita que isso, só um pouco, Vera, a pessoa talvez, eu não quero sair do simples, porque veja bem, eu vou abrir mais um CNPJ, mais outro, fica ali tipo uns 4 CNPJ no simples, acreditando que está economizando alguma coisa, você falou, junta isso aí, cara, vira um... Junta. Quando você vai para o lucro real, você pode bater 34% do imposto de renda ali. Então tem isso, mas é que precisa às vezes ter talvez alguém um tributarista que fale, olha, né? Então eu dou as dicas, vai lá, faça o estudo tributário da sua empresa. Pega um contador, um advogado tributarista, você busca, né? Busque. A gente já também, com as startups ali, a gente já perdeu umas 3, 4 que a gente fala assim, vamos botar uma pá de cal que o dinheiro já foi não foi pro ralo mesmo, então a gente investe, mas não foi. Mas isso é normal. Mas esse daí que você investiu, de repente, vamos botar uma pá de cal, o que tem alguma... Se a gente vai peneirando, você consegue? O que sobrou ali? O que aconteceu, será, com esse empresário que ele... Desistiu do negócio? Não estava arrojado? A ideia é boa, o negócio é bom, mas ele estava sozinho. Não dá para você estar num barquinho remando no mar. Se é um negócio grande, que você pode ter uma escala Você pode até numa enorme, piscina você pode fazer, mas no mar você tem que estar mais gente que cansa no e mar vai... você tem que estar com barcão. No mar você tem que estar com navio, mas tudo bem. Boa analogia, ok. Então assim... nesse caso... E os barcões estão de olho, aquele barquinho lá, vamos fazer igual. E aí o cara vem, entendeu? Engole, puxa, vamos puxa. soma junto aí, vem pra gente, ajuda a remar. Então assim, eu tenho um exemplo na minha empresa. A pessoa falou assim, Vera, eu vou ser da tua empresa, um bom cara. Eu falei, eu vou fazer consultoria. Eu falei, cara, Deus te abençoe, vai com Deus. Eu falei, mas faz o seguinte, não ande sozinho. Pegue eu dei até o nome do cara, cole nele. Fique com ele um tempo. Ele é muito bom aqui em Londrina. Eu conheço esse cara. Cole nele. Depois você cria asas. Porque às vezes ele não acolheu a minha dica, mas tudo bem. Então eu penso assim, eu quero andar sozinha. Certo. Eu resolvi agora que eu vou deixar minha empresa, o meu negócio, quero andar sozinha. Mas eu não vou conseguir. Como o Sérgio falou, eu não vou conseguir.
Então, eu tenho que andar com outros, eu tenho que ter um time, eu tenho que ter alguém. Eu sou de time, né? Eu jogava vôlei, nós éramos em 12. Tudo então, time, é um time, eu tenho que. Tudo bem, que você não vai. Eu tenho uma ideia, um negócio, eu vou dividir com 12. Não, mas você tem que pelo menos ter 2, 3 pessoas. Ou colar em quem já está no mercado. Sim. Colou, daqui a pouco você descola. Tá? Então, assim, eu penso assim que você pode iniciar um trabalho, mas. Olhem, como eu olhei lá atrás em quem era grande e quis fazer igual, pode fazer igual. Pode fazer um benchmark, né? Sempre benchmark, é isso, faça isso, né? Então, eu dou essas dicas. Então, eu lembro muito quando você falou do esporte, já passo a palavra para o Sérgio também, vamos inteirando, né? Claro. Meu irmão fez basquete, ele foi jogador, morava em Marechal Candrondon, lá em Marechal Candrondon, para ser, né? Marechal Candrondon. Tem pouco alemão. Tem pouco alemão lá em Marechal. E lá ele jogou basquete. E teve um técnico muito bom, tanto que eles foram para a seleção paranaense, ganharam o campeonato paranaense. Lá na época ele tinha 12, 13, 14, 15 anos por ali e treinou muito. E quando ele entrou no grupo Cargill, meu irmão virou engenheiro, virou diretor, ele falou: Marcos, o quanto que o esporte na minha vida me trouxe para liderar pessoas, liderar time, a forma, disciplina, processo, como é que é, sabe, aquele cara, é a luta pela medalha. É um incentivo. Porque o que é interessante, que eu gosto desses pontos, é assim, cara, o atleta, ele tá jogando pra Olimpíada. Qual que é daqui 4 anos. E depois, cara, acabou, mais 4. Quero jogar o Mundial. E assim, né, quero jogar a Copa do Mundo, quero estar na seleção brasileira se for das Olimpíadas. Isso aí. E de repente, se a gente puder colocar esse estigma também, essa garra, essa vontade, desejo no empresário, porque eu falei assim, cara, qual que é a tua medalha de ouro, velho? Quando que é? É dezembro de 26? É janeiro? Quando que é isso? Porque você coloca uma meta ali, mas fala, cara, essa meta é a meta mesmo? Ou essa meta é igual a meta do... A gente né? Talvez. A gente tem o painel dos sonhos. Então coloca o sonho lá. Boa. Eu quero ter um filho daqui 3 anos, mas então você tem que colocar. Isso você colocou na tua empresa. Na empresa. Então é o painel dos sonhos. Eu quero ter aquela moto grande. Então cara, então vamos correr pra gente fazer, porque você tem um objetivo lá, você tem a cenourinha, né? Isso. Você tem a cenoura lá na frente. Eu quero casar em 5 anos. Tá bom. Então vamos preparar. Porque se a pessoa não cria isso, parece que... Aí por isso que acontece assim, já tá acabando o ano. E o que você fez, né? O que você, nesses 9 meses, 10, 11, o que você fez para conseguir E é isso, né, Marcos, que nós trouxemos anos atrás aqui, a pedagogia empreendedora, né? Para as crianças, justamente, né, para que elas tivessem um sonho, mas não só o sonho, para que elas pudessem realmente desenhar para chegar até aquele sonho. Como concretizar isso? E aí, realmente, eles tinham que desenhar esse plano. A gente fez isso, nós fizemos no Dollar Bella, né, que é um legado que ficou aí. Foi exatamente isso, como é que você cria, desperta isso, né, vai criando formas para atingir esse sonho, né? E então foi algo bastante importante para a cidade. Depois nós continuamos no empreendedorismo. Foi em 2009, 2010 e vira até hoje, isso, nesses 15 anos, e já tem gente colhendo já agora, né? Com certeza. Então, e você também, se a pessoa tem um sonho, eu acho que a gente deve ajudá-la a fazer o planejamento desse sonho mesmo, né? Fazer esse planejamento, como ela chega, como ela economiza, do que ela ganha, o que ela pode fazer. É uma educação financeira também. Porque não adianta sonhar, você ganha R$2.000 e você quer comprar uma casa de 1 milhão. Poxa, vamos lá, vamos fazer um sonho tangível, né? Então você pode começar com um negócio aqui. Mas e como que, pensando assim nessa estratégia ampla, e aí, Sérgio, assim, beleza, vamos pegando a CIL, pegando, como é que a gente pode, exatamente esse ponto que você destacou, assim, vamos ajudar o cara a fazer. Como é que esse empresário pode... Então, Marcos, até quero dar um pitaco aí nesse sentido. Assim, o Sebrae lá atrás, quando ele começou essa trajetória já nova, né, já deixando de ser SEAG e tal, ele começou a atuar fortemente junto às empresas para melhoria de gestão. Certo. E realmente contribuímos bastante. Até hoje fazemos isso aí com maestria. É o nosso métier. Mas nós começamos a ver também que não era suficiente você trabalhar só a gestão. Nós precisávamos trabalhar a questão de ambiente de negócio também. E aí nós estamos falando o quê? De políticas públicas, eu estou falando de associativismo, eu estou falando de crédito, eu estou falando de inovação. Outras questões que fazem
toda a diferença também. Além dele fazer uma boa gestão, mas ele precisava também dessas outras questões periféricas. Aqui, fala, não tem cliente para vender aqui. Um ambiente hostil que eu não consigo avançar. Para mim abrir uma filial aqui, meu Deus do céu. Então o Sebrae, junto com as entidades, passou a trabalhar também nessas frentes, porque aí sim nós passamos a dar uma condição, porque às vezes o empresário era bom gestor, mas puta, não tem crédito, ele quer expandir, não tem recurso para isso. Pô, política pública nenhuma para ele. Então nós começamos a trabalhar. E daí a gente percebe de uma cidade diferente da outra, né, Sérgio? Com certeza. Pegar os dois gestores bons aqui, o cara que está aqui em Londrina, o cara que de repente está em outra região, fala, cara, por que você conseguiu aqui? E isso é diferencial hoje, né, Marcos? Porque eu vou começar a minha empresa. Vamos começar uma empresa aqui, metal mecânico. Onde é melhor aqui nesse país chamado Brasil para isso? Putz, lá em Londrina tem algumas políticas públicas lá interessantes, benefícios fiscais, eu tenho um sindicato lá forte, eu tenho uma série de coisas que tem algum favoreça lugar para isso. Que de repente o empresário possa buscar isso? Tudo bem que aqui a gente está... Eu uso o Sebrae, Vera, desde 1995. Minha empresa abri em 94. Então, assim, em 94 eu abri a empresa e depois de 94, quando eu abri, eu já fui no Sebrae, ainda era lá na Higienópolis, subia lá no 7º andar, se eu não me engano, ia lá e levava os funcionários Acho que a primeira vez eu fui lá também. Eu levava lá, vamos assistir aula na sexta-feira, era fita cassete para assistir, atendimento. Uma videoteca lá com várias coisas. Eu fiz isso lá também. Sim. Então, assim, era interessante. Mas como é que a gente percebe que tem pessoas, a gente fala assim, você conhece a CIO? O cara fala, o que é esse negócio aí? Pô, você conhece o Sebrae? Eu já ouvi falar. Você conhece que existe uma associação, eu sou da área de tecnologia, de software, sabe que tem um TI Paraná, uma Abrati, que o cara fala, mas não mexe com isso aí não. Fala, cara, você podia estar tão melhor, né? Fomento Paraná, BRDE, a gente tem dinheiro para empréstimo, para abertura de empresa, tudo dentro da CIL. É isso que eu estou falando, acabei, né, Marcos, de falar assim, não fique sozinho, né? Pelo amor de Deus, né? Sua vida pode ser facilitada através aí desses vários órgãos, entidades que apoiam o seu negócio. Certo. É claro que eu tenho uma tendência de fazer mais as minhas coisas só. Não, mas pelo menos se associe, você vai colher frutos a partir disso. Então é isso, tem uma série de entidades que estão aí que muitos desconhecem, mesmo que a gente faça muita publicidade, onde nós estamos divulgando e tal, mas as pessoas não usufruem. A partir do momento que se utilizam dessas entidades, como o Sebrae, como a CIO, vai ver o quão bom é e vão na sequência se utilizar, facilitando a vida, né? Porque às vezes está sozinho aí nesse mercado que não é fácil, não. Boa. Bom, estamos encaminhando para o final. Quero agradecer muito a Vera pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de estar compartilhando a sua experiência, Sérgio também. E eu gostaria de pedir assim para vocês que mensagem, apesar que a gente já falou bastante coisas aqui, mas eu vou estar falando mais devagar para vocês irem pensando, tá? Sim. Assim, o que de repente vocês poderiam deixar de legado que poderia... E aí a gente vai puxar um pouquinho, talvez, para pai, para filhos, né? Tem diferença. Hoje a gente percebe, o cara que está com 50, 60 anos, como é que a gente, né, desbravou de forma diferente, né, Vera? Nós, assim, estamos nessa idade. Pô, agora meu filho lá está com 22, outro 26, 30, é outra idade, já está com outra percepção, igual o Sérgio falou, de buscar, né, de ter isso, muita tecnologia diferente do que a gente teve. Mas o que nós poderíamos, vocês, né, para deixar essa voz, a experiência de vocês, mas que pudesse deixar um legado assim, falar, putz, isso aqui é interessante vocês fazerem, talvez você como filha, com pai, né, filho com pai, o que a gente poderia deixar tanto para o filho quanto para o pai pensando em negócios, negócio familiar, por exemplo? Olha, negócio familiar, ele tem que tomar muito cuidado. Eu sempre brinco lá na empresa que a gente nunca pode contratar, que a gente não pode demitir, né? Então, às vezes... Isso já é uma boa dica. É uma boa dica. Nunca contrate quem você não pode demitir. Então, quando você tem que ter uma relação muito assim, filho, olha, eu tenho meu negócio aqui, você pode trabalhar comigo, a gente vai fluir, eu vou te ensinar, mas se não for para você fazer, se você não quiser, tá tudo bem também, vida que segue. Porque o filho não é obrigado a ser médico se o pai é médico, ou ser engenheiro se o pai é engenheiro, ser empresário se o filho quer ser pintor, quer né, ser mecânico, quer ser esportista.
né? Então, assim, a gente tem que respeitar principalmente o talento e a vontade de cada um, né? E, assim, isso tem que ser uma coisa muito tranquila. Não pode ser nada forçado, porque frustra qualquer profissão. Eu já vi gente frustrada assim porque o pai queria que fosse uma coisa e ele não queria. Então, já vi gente doente. Os dois frustrados, né? Os dois porque frustrados. O pai gostaria que o filho fosse médico e o filho fala, nossa, eu quero ser jogador de vôlei. Não, aí quer ser jogador, aí o pai coloca o filho para jogar futsal porque ele foi um jogador de futsal frustrado, que ele não foi para a seleção e ele quer que o filho seja, o filho tá chorando lá dentro da quadra e ele não quer ser jogador de futsal. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Respeitar as gerações, Marcos. Nós somos muito diferentes. A gente tem que respeitar. É um outro pensamento hoje. O filho de 25, de 20, 21, 25, 30. Eu aprendo muito com os meus filhos, muito. A gente senta e fala assim, filho, o que eu quero, o que eu posso aprender com você? Vamos lá, vamos... Eu tenho essa geração na minha empresa, tem gente de 19, 20, 21, até 60, 60 e poucos. Então, assim... E para conviver bem, legal, um é experiência, o outro é um novo. A gente ri, às vezes, tira sarro um do outro, tudo bem, não tem problema. A gente está num ambiente bem tranquilo, não é tóxico, é um ambiente leve. Então, assim, para a gente levar isso como leveza. Então, e para o jovem, assim, que ele está iniciando uma carreira, eu sempre falo que a gente tem que ser resistente. Porque se a gente desistir no primeiro desafio, na primeira queda, aí ele nunca será um empreendedor. Porque o empreendedor que ele desiste, ele cai, mas ele se levanta, sacode a poeira e vai para outra. Dá a volta por cima. Isso é verdade. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É verdade. Porque eu tive várias quedas, mas eu tive quedas e ao mesmo tempo falei assim, eu vou fazer melhor agora. Foi comigo assim. Então, não é que para todo mundo vai ser assim, mas é para que ele não perca o foco. Porque se ele tem uma boa ideia, se ele tem um bom negócio, talvez não é um bom momento, mas daqui a pouco ele é o momento para ele. Daqui a pouco ele pode envolver outras pessoas. Fazer aquela lembrança desde quando você nasce mesmo, assim, a gente estava falando até um pouquinho antes, né, de, tô engatinhando, quantas vezes vezes eu caí até aprender a andar, né? Exatamente. E não desistiu porque você queria andar mesmo, hoje nós estamos até correndo, né? Literalmente. Boa. Então é isso, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, respeitar cada geração, né? Respeitar o pensamento e a tendência de cada um e para uma construção saudável. Então, gostei, resistência, né? Conciliação, gostei dessa questão do mapa dos sonhos, pensar, isso é bacana, joia. Certo. Bom, Marcos, o que me veio em mente agora nesse momento, né? Assim, eu acho que nem todo mundo vai empreender um negócio. Perfeito. Tal. Empreender do lado empresário, assim isso, como diz, né? empresário, né? Tal. Mas por quê? Porque daí é uma questão, uma série de fatores aí. Sim. Mas eu tenho visto muito nessa geração agora, né? Y, Z e tal, às vezes as pessoas não empreendendo por comodismo. E às vezes nós podemos estar perdendo aí pessoas com um potencial vastíssimo que poderiam contribuir para o desenvolvimento econômico, né? Principalmente onde estamos aqui e tal. Porque, não, eu vou fazer carreira na área, vou fazer concurso, não, eu vou fazer uma outra coisa que tem menos tempo, de repente, que eu tenho que me dedicar. Então só veja isso, não é comodismo, de repente, porque às vezes você pode realmente estar somando muito aqui desse lado empresarial. E a hora que você começar isso, você vai gostar. É claro que todos nós temos que ter equilíbrio nas coisas que fazemos, né? Falei aqui para vocês, nós somos alma, corpo e intelecto. Sim. Então isso tem que ser equilibrado o tempo todo aonde nós estivermos. E às vezes, não, eu vejo os empresários trabalhando bastante. E realmente trabalham bastante, porque depende deles, né? Uma série de vidas, o mercado é dinâmico, você tem que estar se ajustando e tal, mas realmente isso faz parte. Você sempre vai ter que fazer alguma coisa, como você disse, né, Marquinhos? A partir do momento que está respirando, você tem desafios. Exatamente. E tem muita gente que se dá bem nessa frente. Então, Sérgio, será que pensem com carinho aí, porque nós estamos aqui para apoiar, não fique sozinho, né? Às vezes você tem um potencial, mas vamos trabalhar talvez isso. Não é, né? talvez pensando, eu tenho uma reflexão nesse ponto que você destaca, até a gente fez isso no nosso evento do Brindar a Arte de Ser Pai, que falamos sobre carreira, que de repente o pai chega em casa e fala, putz, senta no sofá, e aquele exemplo assim, nossa, eu não aguento mais ser médico, porque nossa, vida de empresário, ele fala uma vez, 20,
O filho tá passando ali, tá assistindo televisão, escutou o pai falar. Pô, você é empresário nesse país, país é disso, daqui. Passou uma vez, passou duas, passou um ano, passou dois, passou três. E aí, vamos montar um negócio? Você tá louco, bicho. Vejo meu pai falando tão mal, falando tão mal, falando tão mal, falando tão mal. Ou seja, o exemplo, ele molda, ele constrói. Então, se eu quero, né, não conta de repente um lado, né, mas talvez ele só ouviu um lado, né? Mas depois, o pai foi falar assim, então, filho, ó, com tudo isso que eu tô reclamando, ó, essa casa a gente conseguiu assim, o carro que a gente anda, a escola que você estuda. Então, assim, ó, se a gente dá uma peneirada aqui, ficou 90% de alegria, 10 não tem jeito. Você não leva, assim, a criança não leva tombo todo segundo. Ele levou um tombo, depois, opa, já ficou, na hora que vê, passou alguns minutos, aí depois... Então, assim, a gente tem, não é? Talvez isso é um ponto. Não, eu acho que sim, Marcos. E por isso vamos voltar também naquele papo de missão, né? Assim, boa. Pô, dá trabalho, né? Você ter empresa, dá trabalho casar, dá trabalho de eu criar filho, tem um monte de coisa que você vai ter trabalho. Mas se Deus te deu uma missão para isso, você vai ter força para fazer as coisas acontecerem. Então, é isso. Nós temos que ouvir o que ele nos sopra, né? E de repente encarar isso, buscar apoio e tal. Você vai dar conta, né? E além de tudo, você vai beneficiar uma série de pessoas que estão, né, no seu entorno e tal. Então, às vezes, não fujam, né, assim, da responsabilidade. Nós precisamos realmente de empreendedores cheios de gana, de vontade, trazendo negócios importantes para a cidade de Londrina e região, porque realmente isso contribui muito, né, para que nós tenhamos maior qualidade de vida. Maravilha. Então, pensem nisso, por favor. Maravilha. Muito obrigado, Vera, pela sua gentileza. Obrigada a você. Obrigada, Obrigado. Sérgio, Eu só queria falar uma coisa. A Vera falou aqui de esportes. Aí. A Vera falou de esportes, eu vou deixar a minha aqui. Eu ainda jogo futsal. Jogo desde pequeno e estou na seleção Master de Londrina. Então, nos prestigia ainda qualquer dia desse aí. Agora vem Jogos Abertos em Maringá, ó. E isso é o esporte, né? Até hoje. Ainda eu tenho joelho, viu, Vera? Para continuar jogando, né? Então, tem alguns que não conseguiram, que se machuca contunde aí no meio de campo aí. Mas é isso, eu acho que vale a pena, né? E a gente traz muita coisa boa do esporte para a vida. Sim, e é isso que vai transformando. Né? Ótimo. Então, muitíssimo obrigado. Mais uma vez aqui estamos juntos nessa Voz da Experiência, no Papo de Legado. E no próximo episódio nós temos outros amigos também falando sobre empreendedorismo, negócios familiares e um papo muito gostoso. Assistam.